Pessoal, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou fazer um passeio bem diferente. Eu vou fazer o tour dos pubs com Guri e London. E eu tô aqui com algumas pessoas que também são do Brasil. Say hello to Brasil! Priscila e Anne. E aí eu vou levar vocês comigo pra conhecer alguns pubs e ver algumas coisas legais aqui de Londres, tá bom? Gente, eu já cheguei aqui no ponto de encontro, onde eu vou encontrar o guia turístico. E eu vou explicar um pouquinho melhor pra vocês sobre como funciona esse passeio. O nome do passeio se chama Pub Crawl, que nada mais é que um tour por alguns pubs bem famosos aqui de Londres. O passeio ele acontece todo a pé, então a gente vai visitando vários pubs. Se eu não me engano são 15 ou 13, e a gente faz 3 paradas, para poder beber, comer alguma coisa, conversar, enfim. O nome do guia turístico é Rafa Maciel, mas ele é mais conhecido aqui em Londres como o Guri e London, porque ele é gaúcho, se eu não me engano. Então, daqui a pouquinho, quando ele chegar e o pessoal também chegar, as outras pessoas que vão participar do tour, eu mostro tudo pra vocês, tá bom? Gente, esse é o primeiro pub que a gente parou, é George Inn o nome, e ele é um pub que data de 1626, Anne? Eu não lembro direito, mas simplesmente Shakespeare vinha beber cerveja aqui. E esse é o primeiro pub, vamos experimentar alguma coisa aqui. Cheers! Gente, aqui nesse primeiro pub, que tem o nome de George, tem uma cerveja que é bem famosa aqui e que na verdade só vende aqui, ela não é engarrafada, ela não vende mais em nenhum lugar. Então, eu não sou muito de beber, mas eu resolvi pedir pra poder experimentar. Eu pedi o Half Pint, que na verdade é a metade de um copo, né? O copo normal tem mais de 500 ml, esse aqui tem 200 e pouco. E é isso, eu gostei bastante, ela é bem amarga, mas é gostosa. E eu também quero brindar pela formatura do meu irmão, que está no Brasil. Eu não pude comparecer, então pedindo essa pra você, tá bom? Beijo. Eu dei mais de um gole e assim, o primeiro gole é agradável, mas ó, bem amarga. Eu acho que é porque eu não sou acostumada a beber, então eu não tenho paladar, sabe? Mas quer dizer o que você achou, Anne? Muito amargo. E você? Já foi. Caraca! O pub aqui foi uma antiga prisão e embaixo dele tem umas salinhas que você pode beber, que simplesmente é onde funcionavam as celas. Bem interessante. O pub furado é aquele ônibus de 3 andares. O ônibus ele entra nessa rua, de lá pra cá, para aqui na frente. A gente tá aqui, essa foi gravada exatamente daqui. E ele entra e dá a entender no Market. Se esse pub fosse um caldeirão furado, você dá a entender. Este pub seria o caldeirão furado no filme Harry Potter, quando ele desce do ônibus de 2 andares. E aí a filmagem externa provavelmente aconteceu nesse pub. Muito legal. Rafa falou agora o porquê do nome pub. É porque antigamente eles colocavam na fachada Public House, que é uma casa pública, e aí eles reduziram esse nome para pub, então por isso que ficaram pubs. Mas não era uma prisãozinha qualquer, uma prisão da época medieval. Então começa que ela é propriedade da igreja.
Quem era preso era quem ia contra a igreja. Podia ser matando, podia ser roubando, ou podia ser indo contra o que a igreja pregava só. Simples assim, era trazido pra cá. E daí também não era uma prisão que era a pessoa era deixada ali e ficava ali dias, meses, anos. Era torturado de várias formas podia ser torturado. Desde, por exemplo, não deixar a pessoa dormir, botando um espeto assim, embaixo do pescoço, e ele ficava assim, até cochilar, né? Ou lá em cima tem essa gaiolinha, que é um dos exemplos também, pra botar uma pessoa viva ali dentro, claro. Meu Deus. E ela ficava ali, na mesma posição, em um determinado tempo, que daí o bispo mandou prender que ele definia. Dependendo do crime que a pessoa cometeu, ia ser um tempo diferente. Se ela resistisse, ela estava perdoada, ia seguir a vida. Se não, uma próxima. E ficava ali, né, passando fome, passando frio, sem poder ir no banheiro, sem poder deitar, sem poder fazer nada, absolutamente nada. Deixavam com pouca roupa de propósito. E quem passava por essa área, além de ficar avisada, né, porque afinal via a pessoa ali nessa condição, algumas pessoas traziam um tomate podre, por exemplo, para atirar na pessoa. Já que ela fez alguma coisa errada, vamos ajudar a punir isso. Daí atirava nela. Daí, no museu tem os objetos que eles usavam para poder torturar as pessoas. Assim, é palpável, pode pegar, pode olhar, pode experimentar, fazer em alguém, assim, então é bacana, interessante. Tem as histórias da época, falando da realidade da época também. Quem gosta desse tipo de história é realmente bem interessante, tá? É 7,50 que você tá, acabando de ficar 6 da tarde. E aí, um padeiro tomou umas a mais na véspera do incêndio para apagar os fornos da padaria dele. Tinha vários fornos, porque na época ninguém tinha forno em casa, todo mundo amassava o pão em casa e ia na padaria assar o pão. Um desses fornos ele não apagou direito, a brasinha saltou, pegou no material que nunca vai saber o certo o que foi, mas pode ter sido madeira, pedra de madeira, ou corda, um pano, né? E aí começou a se espalhar na padaria dele, na rua, na cidade. O número de casas incendiadas daquele outro foi 13.200. 13.200. Quase 100 mil pessoas ficaram desabrigadas. 88 igrejas foram destruídas também, incluindo a Catedral de São Paulo, aquela cúpula bonitona que a gente já vai ver melhor ali na frente, foi reconstruída depois do grande incêndio, por causa do grande incêndio. É nesse pub que um diarista relata coisas bem específicas sobre o grande incêndio. Foi bem aqui. Vou atravessar o Thames agora. Tá chovendo, a semana toda ficou com sol, mas hoje está começando a chover. E é o rio Tamisa, e em toda a história que se sabe, ele já congelou por 14 vezes. E aí as pessoas, a última vez que isso aconteceu foi em 1814, e as pessoas, para comemorar o fato dele estar congelado, fazem uma espécie de mercados e feirinhas em cima do rio congelado. E aí agora a gente vai passar por alguns painéis que contam um pouquinho dessa história. Esse aqui é um canhão de verdade de um navio francês. Ele é colocado aqui meio que como uma forma de troféu pela batalha. Pra quem é fã de Harry Potter, a gente vai atravessar agora a Ponte do Milênio. E no filme O Enigma do Príncipe, é ela que é destruída pelos Comensais da Morte, então é muito legal estar aqui, porque eu gosto muito de Harry Potter e eu achei tão legal essa cena, e agora eu tô passando pela ponte de verdade. E não, gente, ela não está destruída. E aí logo ao final dela a gente encontra a Catedral de São Paulo, e é muito linda.
tem um senhorzinho que ele é um artista plástico, se eu não me engano. E ele usa os chicletes que estão grudados na ponte para fazer algumas artes. Então ele faz algumas pinturas e inclusive tem uma com a bandeira do Brasil e o Gabriel Jesus estampado. Então eu vou colocar uma foto aqui pra vocês aqui. E aí vocês podem dar uma olhadinha, é bem interessante. E quando ela foi atingida, que eu falei pela bomba incendiária, que ela pegou fogo e tal, os bombeiros controlaram. Os bombeiros eram uma peça fundamental já durante a Segunda Guerra, né? Claro, porque esse monumento aqui é um monumento nacional, o Corpo de Bombeiros, que homenageia todos os bombeiros que perderam a vida a partir da Blitz, a partir desses bombardeios. São mais de 2.200 nomes que ali embaixo do monumento. Tinha um cara, que ele era confeiteiro, disse confeiteiro, aqui nessa rua, trabalhava com o sogro dele, e ele ia casar com a filha do chefe, né? Então, e aí casamento marcado, aqui na frente da St. Bride's Church. Casaram aqui, acabaram casando mesmo e tal. Tudo bem, como ele era confeiteiro, era aprendiz, ele disse, não, quero eu fazer o bolo de casamento, quero pedir pro sogro fazer, o concorrente do sogro menos ainda, né? Então quero eu fazer. Já que eu vou fazer, eu quero fazer de um jeito diferente, né? Um formato diferente. Não só um bolinho quadrado, mas uma coisa diferente, mostrar os dotes, puxa saco. Aí começou a pensar, como é que ele podia fazer esse bolo? Pensou nisso. Aí ele veio com a ideia, já que a gente vai casar na St. Bride's Church, vou tentar fazer o bolo no formato da torre da igreja que a gente vai casar. Então, fez isso, fez um bolo grande, depois fez um bolo menor, botou em cima, menor. E aí, esse foi o bolo que ele fez. E aí o pessoal começou a copiar ele, começou a fazer bolos assim também. Até hoje, faz os bolos de casamento em camadas, como é a torre da St. Bride's Church. O nome dela, inclusive, né, Bride, em inglês é noiva, seria a igreja da Santa Noiva, a tradução para a letra dela. Bride, né? Caixa de correio antiga, que fofo. E a Rainha Vitória, que ficou 63 anos no trono, só foi ultrapassada faz uns 3 anos mais ou menos, então, pela Elizabeth II, em 52, que ela começou o reinado, né? Então fazem 66 anos que está no trono. E mostra que também o pai dela, né, o George VI, que é um da época da Segunda Guerra Mundial. E para quem já assistiu o Discurso do Rei, o filme, ele é o Rei Gago, né, o pai dela, o George VI. E também quero comentar sobre a mãe dela, a rainha mãe, esposa do George VI, que ela ficou bem famosa também, especialmente pelo fato de gostar bastante de um boró. Ela tomava de aperitivo, todo dia, tá? Depois que ela ficou viúva em especial, ela tomava de aperitivo uma dose, era uma bebidinha que ela inventou, que era um terço do Bonnet, que é um licor francês. Isso que é, sabe? Então, é um terço da bebida do Bonnet, esse licor francês, e 2 terços de gin. Gelo e era isso. Não, ela é pouca coisa, né? 3 partes da bebida, já dá um pouquinho assim. No almoço, 2 taças de vinho do Porto, que já é mais alcoólico também. Às 6 da tarde, ela chamava de hora mágica, que era a hora do martini. Todo dia, 6 da tarde, era o martini. E à noite, durante a janta, 2 taças de champanhe. Nossa. Pra falar, dormir bem, daí. Não tinha um motivo. É bastante. Oi? Morreu de cirrose. Não, por que parece. Alguém sabe com quantos anos ela morreu? Não sei. 101 anos. Já viu aí? Aqui tem o nome de todo o reinado desde então, desde o incêndio. E a nossa querida Elizabeth continua até agora. Estamos aqui com o guia, o Rafa Maciel, também conhecido como Guri em London. Você é gaúcho? Sou gaúcho. E aí ele mora aqui em Londres e vive fazendo esses tours, não é mesmo? Exatamente. Fazem 4 anos que eu faço passeios, 4 anos e meio na real. E esse aqui, claro, dos pubs é pra galera mais curte, né? Tem 4 roteiros, mas os pubs históricos é disparado que a galera mais curte, é o best-seller. Porque tem pubs, tem história, então é uma combinação perfeita, né? É verdade. Eu mesmo não bebo muito, como vocês viram, mas eu curto muito história, então, gente, eu super indico, venham mesmo, vale super a pena. E fala um pouquinho dos seus outros passeios. Claro, tem o passeio do rock britânico, que é o Let's Rock, que fala de bandas clássicas do rock
britânico, Beatles, Rolling Stones, Pink Floyd, Yardbirds, The Who, Small Faces, Jimi Hendrix, que não é britânico, mas tem muita coisa dele aqui. Também, quem gosta de rock é indispensável, tá no Hard Rock Café, é muito legal. O dos filmes, o Movie Tour, É novo, né? Esse é novo, esse é o último que eu lancei, é verdade. Então tem locações de filmes, de séries em Londres, até desenho animado, até Simpsons tem, por exemplo, tem 007, Harry Potter, claro, não deixar de fora. Enfim, muita coisa legal de filmes, e até séries, tipo Sherlock, por exemplo, da BBC, que tá bem alta, né? E claro, no meio do percurso também tem histórias e curiosidades da cidade, né? E o outro é o Royal London, que é bem mais tradicional, falando da família real atual, de monarcas do passado, a gente assiste a troca da guarda montada, anda no táxi tradicional, né, no Black Cab, e é tudo bem real mesmo, então esse é diferenciado, muito bacana também. E fala então pro pessoal como eles conseguem comprar o tour com você quando eles estiverem aqui em Londres. É bem fácil, você vai lá em gurinlondon.com/tours. Lá tem informação de todos eles, tem detalhes deles, onde começa, onde termina, quando acontece. E o calendário tá lá, disponibilidade real. Clica na data que tu vai estar em Londres. E aí tu já vai ver se tem algum tour disponível, qual é, e faz a reserva por lá mesmo, paga por lá mesmo, recebe informações no e-mail, e eles se encontram. Vou deixar o link na descrição do vídeo. Então é isso, muito obrigada, amei. E ainda tem mais um pub, certo? E mais um. Então vamos lá. 4 paradinhas. Não parem de assistir o vídeo, vamos acompanhar. Fica aí. Tchau, tchau. Aqui em Londres há aproximadamente 1.300 lâmpadas dessa ainda funcionam a gás. E essa é uma delas. Dos 7.000 pubs que existe aqui em Londres, esse é o mais estreito de todos. Então, pessoal, acabei de chegar em casa, já são quase 11 horas da noite. O tour foi muito legal, eu indico a todo mundo que vier aqui para Londres fazer esse passeio, é bem interessante, a parte histórica é incrível, assim. Para você que bebe, é muito bom, porque são cervejas artesanais, tem toda uma história por trás das cervejas também. E para você que, assim como eu, não é muito de beber, é muito interessante da mesma forma. Então, espero que tenham gostado. Não deixem de se inscrever aqui no canal, tá bom? Deixa o like se você gostou do vídeo. E até os próximos vídeos. Um grande beijo e até a próxima.